Olá, queridos leitores, vamos continuar essa leitura maravilhosa desse livro, Seguindo o Plano de Deus, de Kent Reagan. Vamos continuar aqui no 6º capítulo. Imediatamente antes do pastor partir para ser preletor, numa campanha que abrangia uma cidade inteira, o moço de 19 anos de idade, que o ajudara, disse: Reverendo, antes de ir, deve deixar Deus batizá-lo com o Espírito Santo. Lembrando-se do que acontecera 2 anos antes, quando então fugira de Deus por não querer pagar o preço, disse o moço. Você está com razão. Não vou sair para ministrar em lugar nenhum antes de me batizar com o Espírito Santo. E graças a Deus foi batizado com o Espírito Santo e falou em outras línguas. Esse pastor ficou sendo um pregador mundialmente famoso do Evangelho pleno, quando se submeteu a Deus e a sua palavra. Deus lhe fez compensação por tudo e lhe restaurou o que tinha perdido. Nunca ouvi esse pastor pregar, mas já li alguns dos seus escritos e são maravilhosos. Algumas pessoas que o conheciam me contaram, e quando chegou a hora para ele voltar ao lar no céu para estar com o Senhor, sentou-se e começou a cantar: Vem me buscar, carro celestial. E assim foi para casa, glórias a Deus. O caminho do Senhor é sempre o melhor. O caminho do Senhor é de bênção, de proteção e de vitória, até mesmo no meio das grandes provas e provações da vida. Obedecer a Deus e a sua palavra não nos custa caro. É puro lucro. Você receberá grandes dividendos se obedecer à palavra de Deus e ao seu plano para a sua vida. A palavra de Deus é a verdade de Deus. Conforme já mencionei, alguns cristãos ficam tão envolvidos na tentativa de receber a orientação específica da parte de Deus a respeito do que Ele quer que façam, que se esquecem de ser praticantes da palavra. Por exemplo, a Bíblia diz muita coisa a respeito do perdão, mas, por algum motivo, muitos cristãos não praticam o perdão da maneira que a Bíblia o ensina. O assunto do perdão tem dupla aplicação. Em várias palavras, você precisa perdoar o próximo quando ele comete um erro, mas você também precisa perdoar a si mesmo quando você sai fora em algum aspecto da sua vida. Se você não aprender essa lição, você ficará como que aleijado e inválido durante todo o restante da sua vida, ao tocante a viver para Deus e andar com Ele. Em 1 João 1,9 diz: Se confessares os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você se arrependeu e confessou a Deus o seu pecado, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoá-lo e para purificá-lo de toda injustiça. E Deus não mais se lembrará de que um dia você chegou a fazer algo errado. Isaías 43:25. E em Hebreus 8:12 fala assim: Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Posto que Deus não se lembra dos seus pecados, porque então você vai se lembrar deles. Seria de muito mau gosto lembrar os seus pecados diante de Deus e depois de Ele mesmo se esquecer deles. Isaías 43, do 25 ao 26, fala assim: Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo.
apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Note que no versículo 26, desperta-me a memória. Em outras palavras, lembra diante de Deus o que ele disse na sua palavra. Certamente você deve despertar a memória de Deus nesse assunto, porque ele assim ordenou. Mas você também precisa despertar a sua própria memória. Se você não ficar lembrando-se do que a palavra diz, do que a palavra de Deus diz a respeito do perdão dos pecados, você poderá ser vítima das acusações que Satanás tentará levantar contra você e ao repetir diante de você os pecados que você já cometeu no passado. E assim deixá-lo escravo do fracasso e da derrota. Esqueça-se do passado. Deus quer você bem-sucedido. Depois de você ter confessado o seu pecado a Deus e recebido o perdão, o diabo procurará invariavelmente levantar o seu passado na forma de uma fotografia. Mas, afinal de contas, não passa de mera foto ou quadro, porque seu pecado já não tem existência real depois de você ter o confessado a Deus. A Bíblia diz: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Isaías 43, 25. Note a frase, por amor de mim. Deus não disse que apagaria as suas transgressões por amor a você. Não me entenda mal. Fica claro que você recebe o benefício do perdão divino. Mas ele disse, apago as suas transgressões e dos teus pecados não me lembro, por amor de mim. Ele não se lembrará desses pecados por amor a ele, pois assim ele poderá abençoá-lo, ajudá-lo a exercer seu grande amor e misericórdia em seu favor. Filipenses 13, do 13 ao 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da sabedoria e vocação de Deus em Cristo Jesus. Foi assim que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos. Falava a respeito de si mesmo, embora esses versículos se apliquem a todo crente. Antes de algum crente prosseguir com Deus e chegar ao seu máximo potencial, ao ministério ou em outra coisa que Deus o chamou para fazer, terá que esquecer-se do passado e especialmente dos seus erros passados. Mas note algo, mas que Paulo disse a respeito de si mesmo ao escrever a Timóteo. 1 Timóteo 1, do 12 ao 16. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que outro tempo era blasfemo e perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concebida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo quantos hão de crer para a vida eterna.
Leamos ainda o que Lucas foi inspirado a escrever a respeito de Paulo ou Saulo de Tarso, em Atos dos Apóstolos. Atos 7,56. E lançando Estevão fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos 8,1. Saulo consentia na sua morte. Atos 9, do 1 ao 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse presos para Jerusalém. Graças a Deus, porque a sua misericórdia alcançou Paulo, que nasceu de novo e se tornou nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Era disso que Paulo falava em Filipenses 3:13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, mediante o novo nascimento. Paulo já não tinha vida progressa e aos olhos de Deus, Paulo ficava em pé diante de Deus como homem completamente justo, como se o pecado nunca tivesse existido na sua vida. Mas Paulo tinha que aprender a esquecer-se também. Afinal de contas, Saulo tinha assolado terrivelmente a igreja antes dele ser salvo. As Escrituras nos informam que ele consentia com a morte de Estevão e que ameaçava outros discípulos de Jesus Cristo. Se Paulo não tivesse aprendido a esquecer-se, nunca poderia ter cumprido a vocação que Deus lhe dera, nem ter ocupado o cargo e ministério que Deus o chamara a exercer. Nós também devemos aprender a esquecer-nos de outras formas. Não conseguiremos seguir com sucesso o plano de Deus para a nossa vida. Perdoe a si mesmo. É um erro tão grande estar indisposto a perdoar a si mesmo quanto a recusa de perdoar aos outros. Se você deixar de perdoar aos outros e a si mesmo e de esquecer-se das suas falhas do passado, você se sentirá prejudicado quando a receber algo da parte de Deus, quanto ao crescimento espiritual e quanto a vir a ser o que Deus quer que seja. Certa vez, depois de uma campanha de avivamento que realizei no Texas há alguns anos, uma senhora aproximou-se de mim quando eu saía do edifício e falou: irmão Reagan, quero que você ore por mim. A respeito de quê? Perguntei a ela. Preciso tocar-lhe. E replicou: sim, não vou orar por você sem você me contar, porque não poderia concordar com você e ter fé no tocante a alguma coisa se eu não souber o que terei que pedir com fé. Tudo bem, vou contar. Ela disse: mas você não vai rir de mim. Não vai? Não. Posso talvez rir com você, mas não vou rir de você. Falou: já faz quase 8 anos que nasci de novo e recebi a plenitude do Espírito Santo. Meu marido ainda não foi salvo. Antes de eu ser salva, continuou. Sempre tinha temperamento violento. Meus nervos ficavam à flor da pele e o mínimo desgosto me servia de motivo para crises de raiva do tipo infantil.
Há algum tempo, meu marido, que é um cavalheiro fino, chegou para casa comportando-se como um bêbado. Fiquei furiosa com ele e perdi as estribeiras, gritando fortemente contra ele. Então ele falou bem alto: não estou bêbado, é só brincadeira. Achei que seria divertido chegar em casa e fingir estar bêbado. Com isso, fiquei com mais raiva ainda. Essa mulher continuou e então o ataquei com tudo. Gritei, uivei na cara dele, depois fui até nosso quarto e bati a porta violentamente. Depois de me acalmar um pouco, fiquei muito envergonhada por algumas das coisas que eu dissera. Por isso, coloquei-me de joelho, orei durante quase a meia-noite inteira. Perdoa-me, Senhor querido. Na manhã seguinte, ao tomarmos café, falei ao meu marido: querido, quero-me que me perdoe. Orei durante quase a meia-noite inteira. E sei que Deus diz na sua palavra que Ele me perdoará. Mas quero pedir que você me perdoe também. Meu marido diz: pois bem, se alguém deve pedir perdão, sou eu. Devo pedir que você perdoe a mim, porque eu comecei o negócio inteiro. Eu sou o culpado e não você. Concordamos em cada um assumir a sua parte da culpa e simplesmente perdoar um ao outro, disse a mulher. Vamos ficar por aqui com essa leitura e amanhã nós vamos continuar novamente. Fiquem comigo.